Então, antes de começar a palestra, o Dani me pediu para passar um vídeo institucional, né, Dani? E depois a gente, em segmento, a gente dá as palavras ao Dani. Gabriela, por favor, você pode colocar o vídeo para a gente? Obrigado. Let's imagine a world with no science at all, where thousands of years of discovery simply never happen. How then would we explain our world, expose its mechanisms, actions, and origins? And how would we create all the technology that we take for granted? Hardware, software, healthcare. Because none of this would exist, of course. And how would we understand that most powerful device, the human brain? How it works, and why does it sometimes not work? Who would we turn to for answers to the many challenges that face mankind? And that starry sky, what's up there? Aren't you curious? The questions are limitless. So aren't you glad that there is a place where people are asking? Scientific and technological breakthroughs only exist because of basic scientific research. And at the forefront of global basic research is the Weizmann Institute of Science. For 70 years, Weizmann researchers have been asking questions most of us can't even imagine. Their curiosity led to the creation of Israel's first computer, one of the first in the world. It was a Weizmann scientist who worked on the algorithm that makes your online transactions secure today, discovered the life-changing multiple sclerosis drug, Copaxone, and created new cancer-fighting treatments. And today, Weizmann scientists are creating DNA-based computers so tiny, 1 trillion can fit in a drop of water, using quantum electronics to build supercomputers, developing intelligent materials inspired by nature, and exploring the limitless potential of machine learning and artificial intelligence. They are finding clues to our changing climate and protecting our planet's resources for the future. They are combating disease with powerful diagnostic tools, drugs, and therapies, and they are teaching the next generation to dream, to think, and discover. Looking back, we owe the greatest milestones of human achievement to our curiosity. Each of us must do all that we can to ensure that the trajectory and pace of discovery never falters. If we want the best of human existence to be ahead of us, we need basic scientific research to take us there. Muito obrigado a todos, bem-vindos. Obrigado, Mariano, obrigado, Cláudio. Temos a presença também do presidente dos amigos do Instituto Weizmann no Brasil, Mário Fleck, em São Paulo, e também da nossa diretora, Cláudia Isler Feigenbaum. Eu gostaria de pedir para a Gabriela, se é possível, colocar as pessoas para que podamos nos ver, nem que seja à distância, mas é mais legal poder ver as caras das pessoas, ou nem que seja algumas das pessoas. Gabriela, se você conseguir, seria muito, muito bom. Ótimo. Agora vejo a Henriette. Prazer, Henriette, e a todos os que estão aqui. É muito mais agradável. Olá, Mário. Bom te ver. Hoje, o título de nosso encontro é Prova e Erro. Ciência para o benefício da humanidade. E vocês devem se perguntar por que nós colocamos esse nome, e a razão disso é a autobiografia do Chaim Weizmann, que aqui está em espanhol, ¿sí? Que ele mesmo, claro, escreveu a autobiografia que chamava Trial and Error, e ele conta toda a história dele. Eu quero contar para vocês que esse livro é fantástico, mas agora acaba de sair uma biografia adicional
do Chaim Weizmann. Eu recomendo muito, por enquanto está só em hebraico, e quando esteja em outros idiomas, vocês vão poder ler. Eu tinha uma quantidade importante dos livros, vocês podem ver, esse é o livro, tínhamos no depósito, e eu pedi para a nossa gente colocar aqui atrás de mim. Eu achei que seria muito legal para mim ter esses livros aqui e poder dar de presente para vocês quando nos encontrarmos na próxima vez. Eu achei também estranho, não sei, que vocês queiram escutar um argentino israelense. Eu sei que a maioria de vocês são cariocas. Os cariocas gostam muito de falar, de se comunicar, e os argentinos gostam e não gostam menos. Então, para mim é uma grande oportunidade. Eu te agradeço, Mariano, por me convidar para contar do Instituto Weizmann, que é uma das minhas grandes... eu sou um dos grandes fãs do Instituto Weizmann. Eu quero contar para vocês que eu não sempre conhecia o Instituto Weizmann. A maioria das pessoas, também em Israel, não conhecem a profundidade do Instituto Weizmann. Eu estudei na Universidade Hebraica de Jerusalém, eu moro em Israel faz muitos anos, mas quando conheci o Instituto Weizmann fiquei muito surpreendido. O Mariano, por exemplo, pode contar muito mais, porque ele fez uma maestria aqui no Weizmann, faz bastantes anos, inclusive ele morou aqui no Weizmann. Então, Mariano, você está convidado depois, se quiser. Eu gostaria de contar um pouco sobre o Instituto Weizmann, porque muitas pessoas que visitam Israel visitam diferentes lugares. Muitos sabem que temos em Israel boas universidades, excelentes universidades, mas a verdade é que nós somos um país muito pequeno, temos 7, 8 universidades, e o Weizmann é mais um instituto de pesquisa que uma universidade. Nós temos uma pequena universidade, só geramos títulos de maestria, doutorado, pós-doutorando, mas o que nós geramos é 1/3 dos pós-doutorados de ciência de Israel. O impacto do Instituto Weizmann é muito surpreendente, e muitos, quando visitam Israel, vão a Jerusalém e ficam muito emocionados, e conhecemos muitas coisas que achamos muito importantes, mas poucas pessoas conhecem o impacto do Instituto Weizmann, o impacto de Israel no mundo. Um pouco vamos falar disso. Eu acho que é bastante importante para pessoas como vocês, que são parte da Câmara, e entender um pouco mais o que está acontecendo. Sim? O Weizmann, nós somos um instituto de pesquisa básica. Temos 250 grupos de pesquisa, e as faculdades que nós temos é matemáticas com ciências da computação, física, química, biologia e bioquímica. Sim? Eu imagino que a maioria de vocês não estudou nenhum desses temas, fora do Mariano, e quem estudou seria legal que fale, mas eu também não estudei isso. Eu, por exemplo, sou sociólogo e antropólogo pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Quando falamos de ciência básica, tem pessoas que se conectam e outras que menos. Sim? Mas o que acontece aqui é muito especial. E é muito especial um pouco por a filosofia do lugar. O Chaim Weizmann, como eu mostrei para vocês, ele criou, entre muitas outras instituições, ele criou a Universidade Hebraica de Jerusalém. Em 1918, colocaram a pedra fundamental, junto com Albert Einstein, e o Chaim Weizmann, no começo, estava contente, claro, com criar a universidade, mas muito rapidamente ele ficou bravo com o que estava acontecendo na Universidade Hebraica de Jerusalém. Por quê? Ele falou, nós, para poder ensinar, precisamos criar conhecimento. ¿Sí? Precisamos pesquisar os mecanismos básicos da ciência. Não podemos sair a ensinar e falar como se fala, Mariano, como tuki, como não sei como se fala em português, desculpa. Esses pássaros que repetem, como os pássaros que repetem o que você fala. Papagaio. Papagaio. Nós não somos um papagaio, nós precisamos criar conhecimento.
precisamos primeiro pesquisar para logo ensinar. ¿Sí? Imaginen, en 1918, e depois a Universidade Hebraica foi criada em 1925, qual era a situação do que nós chamamos do Yishuv, aqui em Israel, das pessoas que moravam em Israel, e ele queria criar conhecimento básico. ¿Sí? O Chaim Weizmann, além de ser o presidente do movimento sionista, da Organização Sionista Mundial, e ser o líder, o príncipe do povo judeu, que representava o povo judeu em todo o mundo, ele era um cientista. E ele decidiu não ficar na Universidade Hebraica de Jerusalém, ele decidiu criar um instituto de pesquisa aqui em Rehovot. ¿Sí? Rehovot, imaginen, nos anos 20 e tantos, no ano 30, quantas pessoas podiam morar aqui? Muitas poucas pessoas. E ele decide criar não só um instituto de pesquisa, sino criar sua casa aqui. Ele decidiu vir da Europa e construir sua casa, uma casa fantástica aqui dentro do campus, que vocês estão convidados a visitar. E ele começou o Instituto Weizmann, que no começo chamava Instituto Ziv. Por que chamava Instituto Ziv? Porque foi uma doação de uma família inglesa, que eram os donos da Marks and Spencer. Para quem conhece, um dos filhos tinha falecido, e então foi criado o instituto em nome dele. E muito rapidamente foram se sumando outros cientistas. Hoje em dia temos 250 grupos de pesquisa que fazem mais de 1.200 pesquisas paralelas. E isso pode parecer interessante até certo ponto, mas a pergunta é o que acontece lá dentro? ¿Sí? Que impacto tem essa pesquisa? Uma coisa importante de entender é que primeiro precisamos avaliar qual é a qualidade da ciência. E se nós checamos a qualidade do Instituto Weizmann, da ciência feita no Instituto Weizmann, faz um pouco mais de um ano, a revista Nature publicou um ranking que colocou Weizmann no número 2 no mundo. ¿Sí? Essa é a qualidade da ciência. A qualidade da ciência do Weizmann, a qualidade da ciência se mede por as publicações científicas e por as citações científicas. Esses são os dois parâmetros principais. ¿Sí? Não é fácil chegar a ser número 2 no mundo ou estar no top 10 no mundo em tão pouco tempo. Nós pensaríamos, naturalmente, que as universidades mais importantes do mundo, ou as que mais sucesso têm, são as mais velhas, poderíamos falar das universidades europeias, mas nós vemos que no ranking do top 10 das universidades de ciência no mundo, 9 são americanas e só uma está fora dos Estados Unidos, que é o Instituto Weizmann. Claro, estamos falando de ciência. Outro dos temas, o nome dessa palestra que eu contei para vocês é Prova e Erro, mas a segunda parte, o nome é Ciência para o Benefício da Humanidade. E por quê? Porque Ciência para o Benefício da Humanidade é o lema do Instituto Weizmann. Você fala lema em português? Sim? Ok. Desculpem, eu acho que eu falo português, eu tento, mas eu sei que tem muitos erros, mas eu tento. Se vocês não entenderem, me falem. Mas o lema do Instituto Weizmann é Ciência para o Benefício da Humanidade. Sim? A pergunta é, nós fazemos ciência para quê? E a verdade, a ciência que é feita aqui no Weizmann, principalmente, é sempre com foco em poder encontrar respostas para os grandes mistérios da humanidade. ¿Sí? Mas, por um lado, nós pedimos para os cientistas pesquisar o mais básico do básico. Nós, por exemplo, não temos engenharia, não temos advocacia, não temos medicina. ¿Sí? É o mais básico do básico, mas, por outro lado, queremos que essa pesquisa tenha impacto. ¿Sí? O impacto, além do impacto na ciência, pode ser medido por outros parâmetros, como, por exemplo, a transferência tecnológica, que nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. ¿Sí? Um pouco da filosofia do Instituto Weizmann. Você sabe que para nós estar no top 10 é um trabalho muito importante. O Chaim Weizmann, por exemplo, falava, ele tinha uma frase, tinha muitas dessas frases
famosas, e ele falava que milagres existem, mas você precisa trabalhar muito duro para que aconteça. Sim? E claro, o trabalho é muito duro, mas não é suficiente. Tem muitas pessoas que trabalham muito duro. Então, qual é a filosofia por trás que permite chegar a esse nível de qualidade? A filosofia é que nós, cada ano, o principal trabalho do Instituto Weizmann, além da ciência, é buscar os melhores cientistas que nós podamos encontrar no mundo e trazer eles ao Instituto Weizmann. ¿Sí? Não importa o que eles pesquisem, claro, relacionado à ciência e aos temas relacionados ao Instituto Weizmann, mas é um trabalho muito importante feito aqui cada ano, e nós tentamos atrair os melhores no campo não importa muito exatamente o que eles pesquisam. Como sabemos que são os melhores? Sabemos porque eles têm publicações excelentes, eles têm citações excelentes, têm impacto, e nós tentamos trazer os que estão no top 2, 3 do mundo em temas específicos que eles pesquisam. Nós damos a liberdade total para os cientistas, para eles pesquisarem o que eles acharem que precisam pesquisar. A administração nunca fala o que tem que ser pesquisado. Nós damos o tempo para que eles possam fazer e também as ferramentas. Não? As ferramentas são muito importantes, ou seja, os fundos e tudo o que precisa para fazer a pesquisa. Não adianta você trazer eu ia falar o Messi, mas poderíamos falar de algum jogador brasileiro e você traz ele para um time que não funciona bem ou que não tem a possibilidade de competir. Então, não adianta muito que você vá trazer o Messi ou o Ronaldo ou quem seja. O trabalho é um trabalho em time, em equipe. Essa é uma filosofia muito forte do Weizmann, e quando desses pontos não funciona bem, a pesquisa não funciona muito bem. E vocês podem ver, em muitos lugares do mundo, tem quantidades enormes de pesquisadores, e tem alguns que têm mais impacto que outros. Sim? E a razão é que precisa de todos esses elementos para ter sucesso. E, obviamente, o que provavelmente precise e seja um dos pontos mais importantes é a excelência da pessoa também. Sim? E a excelência da pessoa é um tema difícil e fácil de avaliar. Sim? Tudo depende de que estamos falando, mas, primeiro e tudo, precisa ser uma pessoa excelente que possa também comunicar a ciência e possa trabalhar em time. Nós estava contando para vocês antes sobre o tema da transferência tecnológica. Eu falei para vocês que o Weizmann está no top 10 dos institutos de pesquisa no mundo na qualidade da ciência. Mas o Weizmann é o número 1 na transferência tecnológica de todas as universidades do mundo. Sim? No mundo tem mais de 30.000 universidades. É importante falar isso. Em Israel, falei que tem 7, 8, depende que contamos como universidade. E o Weizmann é o número 1 do mundo na transferência tecnológica. A transferência tecnológica se mide de um jeito diferente. Se mide em royalties. ¿Sí? Ou seja, como funciona isso? Nós, o Instituto Weizmann, os cientistas do Instituto Weizmann, são especialistas em transformar dinheiro, ou seja, orçamentos, em conhecimento. ¿Sí? Nós temos uma companhia de transferência tecnológica que transfere esse conhecimento para a indústria. A indústria, que são companhias X, pode ser no campo da saúde, por exemplo, Teva, ou Merck, ou Pfizer, ou pode ser em outros campos, outras companhias, nós transferimos para eles, licenciamos um conhecimento X, licenciamos porque falo é uma espécie de aluguel, damos para essa companhia, falamos, ok, você tem uma quantidade de anos para desenvolver um produto, não é a mesma coisa. O Mariano sabe muito bem, curar os camundongos
¿sí? Que curar os seres humanos. Precisa trabalho muito importante para poder chegar e curar seres humanos, ¿sí? Ou para criar uma vacina. Então, esse risco toma as companhias, ¿sí? Que precisam, por exemplo, como no campo médico, precisam fazer todas as fases do FDA, que todos nós agora somos especialistas, verdade? Então, o Weizmann, quando eu falo número 1 no mundo, a medição é em royalties. Por quê? Porque essas companhias vendem produtos e pagam para a universidade uma porcentagem muito pequena, que isso se chama royalties, ok? Se vocês checam, por exemplo, a lista dos remédios mais vendidos no mundo, dos 25 remédios mais vendidos no mundo faz alguns anos, 7 eram do Weizmann. O que é muito impressionante. Se você pensa como essa pessoa que está me falando, que é Dani, que aparece aí, Daniel Schmidt, de uma cidade que chama Rehovot, que eu acho que nem os israelenses conhecem, produz 7 dos 25 remédios mais vendidos no mundo. Será certo? Esse é o impacto que tem hoje em dia Israel no mundo? Sim, esse é o impacto. O impacto não é um impacto só histórico, só do que foi feito por Chaim Weizmann, ou só do Tanakh ou da Torá. Também temos um impacto muito importante na cultura, na religião, nos valores, sim? Mas também temos um impacto atual muito importante, sim? No campo da saúde, em muitos campos que são ciência para o benefício da humanidade. Sim? Isso eu acho que é importante conhecer. Alguns dos remédios, para vocês terem ideia, são o Copaxone para esclerose múltiple, uma doença terrível, neurodegenerativa, o Erbitux para câncer colorectal, tem parte de remédios como Humira e muitos outros tratamentos que estão sendo desenvolvidos ou que já foram desenvolvidos. ¿Sí? Esse é o impacto do Instituto Weizmann. Vocês têm que saber também que eu agora são umas linhas referentes ao tema da corona. Eu sei que vocês estão passando por uma situação muito difícil no Brasil, falaria até trágica, o que está acontecendo neste momento, e o mundo todo está olhando como está o Brasil e como estão vocês. E eu, pessoalmente, estou muito preocupado por todos os amigos no Brasil, porque acho que é uma situação muito difícil. Mas vocês têm que saber que o fato de que as vacinas, que tem hoje em dia vacinas, não foi porque em 10 meses inventaram a vacina. O fato por que tem vacinas hoje em dia é por todo o trabalho feito por os cientistas através das décadas. ¿Sí? Se vocês checam, por exemplo, as vacinas que estão sendo utilizadas da Pfizer, da Moderna, essas vacinas estavam prontas 2 ou 3 meses depois depois que começou a pandemia. Estavam prontas. ¿Sí? A única diferença é que precisavam fazer a aprovação do FDA, mas as vacinas estavam prontas. ¿Sí? ¿Quiénes fizeram essas vacinas? Os cientistas, através dos anos. ¿Sí? No começo, as pessoas vinham e falavam: Dani, se o Weizmann vai fazer a vacina, então vocês vão ter um sucesso impressionante. E eu ria, porque as vacinas não são feitas de repente, no vácuo. O trabalho foi feito através dos anos, mas vocês precisam saber que o cientista-chefe, por exemplo, da Pfizer, ele estudou uma maestria como Mariano no Weizmann, e que o diretor médico da Moderna é um israelense. ¿Sí? E são muitas pessoas que passaram por aqui, por Israel, e que foram criando tijolos, não sei se se fala, bloques de conhecimento através dos anos. A ciência não é um milagre, é um trabalho muito longo prazo. ¿Sí? E hoje em dia estamos vendo o grande impacto do trabalho feito nas últimas décadas, o que é fantástico. E eu quero falar para vocês que eu sei que vocês devem estar passando uma situação muito difícil, mas tem
panorama melhor. E o panorama melhor pode ser observado aqui em Israel. Nós temos, nos últimos meses, nas últimas semanas, temos promédio de 100, 150 casos no total de coronavírus em todo o país. ¿Sí? O que pode parecer milagre, não é milagre. Nós tivemos a sorte de ter as vacinas, de poder colocar as vacinas, mas eu acredito que chegando a 50% da população vacinada, que é o que aconteceu aqui, as taxas de contágio caem de jeito muito impressionante. Eu sei que no Brasil vai demorar pouco, mas tem panorama, tem uma expectativa de melhorar. E isso também é importante quando você está numa situação ruim, saber que tem horizonte melhor. E o horizonte não está tão longe, ok? Vocês também vão estar desse lado bom, daqui a alguns meses isso vai acontecer. Por enquanto tem que se cuidar muito, isso todos nós sabemos. Eu gostaria de abrir pouco esse diálogo, se vocês quiserem, permitir, se tiver alguma pergunta em especial. Estou vendo que tem aqui alguma, Mariano, não consigo ler. Mas... tem uma pergunta, Dani, exatamente sobre as doenças neurodegenerativas, foi o Carlos André, aqui do Rio de Janeiro, e você comentou sobre esclerose múltipla. Tem outros medicamentos assim que estão sendo desenvolvidos em relação a Parkinson ou demências ou alguma coisa desse tipo? Eu sei que tem um grupo e justamente estão montando todo um novo centro de neurociências no Weizmann, né? Você poderia comentar um pouco sobre isso, Dani? Sim, claro. E então podemos também contar pouquinho sobre a Associação Brasileira, que o Mário é o presidente, é o Mário Fleck. O Weizmann tem... nós não decidimos que tem que pesquisar os cientistas, mas cada vários anos decidimos investir em alguns temas que têm uma possibilidade de desenvolvimento muito significativo nos próximos anos. Dos temas principais, do que nós chamamos flagships, para os próximos anos é o novo Instituto de Neurociências que nós vamos criar. Nós temos 40 grupos. Segundo. Okay. Temos 40 grupos que pesquisam neurociências. Desde o nosso presidente, que chama Alon Gen, o professor Alon Gen, que ele é especialista na neurobiologia do estresse, na depressão e no pós-trauma, até as doenças neurodegenerativas como o Parkinson, o Alzheimer, a esclerose múltiple, o ALS e muitas outras. De nossos principais projetos para os próximos anos é o desenvolvimento das neurociências. Nós vamos construir prédio muito importante, onde vamos colocar os 40 grupos que pesquisam neurociências. Eles vão estar no mesmo prédio, vão poder trabalhar de jeito multidisciplinário, e vamos colocar esforço muito importante lá, com todo o equipamento necessário para que eles possam avançar. O grande problema, Mariano, do cérebro é que se conhece muito pouco. E se nós pensamos sobre isso, por exemplo, no campo do câncer, teve avanços muito importantes. O Brasil, a Associação de Amigos do Brasil teve impacto enorme nisso, porque criou o Banco Weizmann Brasil de Tumores, que é uma instalação central aqui no Weizmann. Tem muito avance em câncer, apesar de que, obviamente, tem muitas pessoas que têm câncer e tem ainda muito para pesquisar e para melhorar, mas se avançou muito. Hoje em dia tem tratamentos que não existiam faz muitos poucos anos, mas no campo das neurociências quase não existem tratamentos efectivos. E muito menos, por exemplo, para o Alzheimer, não tem nada. ¿Sí? Ou, inclusive, nos campos da depressão,
tem medicinas que podem ajudar, mas também causam muitos problemas, muitas contraindicações. Com crianças, na maioria dos casos, não funcionam os medicamentos existentes e precisa ir e pesquisar. Então, o Weizmann sim tem muita pesquisa nesse tema. Nós lançamos um projeto importante, que é o Centro Weizmann Brasil de Pesquisa em Doenças Neurodegenerativas. Estamos fazendo um esforço filantrópico importante, porque é importante contar para vocês que toda essa excelência e toda essa pesquisa só é possível porque tem orçamentos também. Não é só ter pessoas excelentes ou todo. E parte dos orçamentos muitas vezes vem da parte filantrópica e de muitos dos amigos que nós temos no mundo. Dani, outra pergunta chegou aqui, continuando com o desenvolvimento de vacinas, não somente para coronavírus, né? Uma pergunta do Marcos Tendler, que também é uma pergunta que até me chegou numa boa hora, pelo seguinte: a gente sabe que tem um tempo de desenvolvimento e um tempo de virar um produto. E também eu sei que o Weizmann, além desse centro de doenças degenerativas, ele também está montando alguma coisa relacionada a doenças infecciosas. Isso tá evoluindo, porque a gente sabe que não é só o coronavírus, entendeu? Que todo mundo agora está num alerta completo que novas pandemias vão acontecer, e também é muito importante, né, que esses institutos de pesquisa, como o Weizmann, estejam preparados, entendeu, para essas novas pandemias que podem acontecer, e como a importância das doenças infecciosas que saem de um lugar, pode ser no meio da África ou numa cidadezinha da China, e de repente se torna realmente uma coisa pandêmica. Você tem algo para falar sobre isso? Sim, quando começou, Mariano, faz um ano a pandemia, nós decidimos criar um fundo para apoiar a pesquisa em coronavírus. Faz 18 meses, nós tínhamos 0 grupo que pesquisava coronavírus, sim? No mundo quase não se pesquisava. Muito rapidamente, nós passamos de ter 0 a ter 65 grupos que pesquisam coronavírus, sim? Mas o entendimento, muito rapidamente, foi que o problema não é o coronavírus, o problema é que o problema são as doenças infecciosas, sim? Que podem acontecer e podem se desenvolver em qualquer momento de diferentes ângulos, de diferentes lugares, sim? E por isso nós não só que continuamos com a pesquisa coronavírus, sino que nós decidimos criar um instituto que pesquisa doenças infecciosas. E eu, hoje em dia, posso te falar que se a vacina ficou pronta em 10 meses, nós acreditamos hoje em dia que se tiver outros problemas parecidos, a capacidade hoje em dia é muito mais rápida e melhor do que tinha antes do coronavírus. Tem muita pesquisa nesse ângulo e nós sabemos que não é nem a primeira nem a última epidemia, não? Nós temos muitos grupos que trabalham em vacinas. Você conhece com certeza a Dayonat e Ruth Arnon e muitos dos cientistas que são hiper famosos. Mas a Ruth Arnon, por exemplo, trabalha muito no tema das vacinas. Na búsqueda de vacinas, por exemplo, que sejam a vacina universal para a gripe, que nós podamos pegar uma vez a vacina e não tenhamos que pegar todos os anos. Mas eu acredito que, assim como tem mutações e como tem uma quantidade enorme de vírus e patógenos no mundo, não tem uma vacina que pode solucionar todo, mas quem sabe, estamos avançando. É importante lembrar que hoje em dia a expectativa de vida aqui em Israel é de perto de 83 anos, e é o duplo do que era faz 100 anos. Faz 100 anos as pessoas viviam 40 anos. Sim? E tudo isso não é
porque o mundo é extremamente melhor, ou qualidade de vida é perfeita. Tudo isso por a ciência e por o que foi feito durante todos esses anos. Mas hoje em dia nós temos que lidar com outros problemas, problemas da idade, da longevidade, que nos trazem outros problemas. Não são só os vírus ou a qualidade da água, sino também os problemas que temos no nosso cérebro, como nosso corpo tem relógios diferentes, tem partes que podem viver muito tempo, mas outras não tanto, sim? E não adianta muito viver muitos anos sem uma boa qualidade de vida. Então, isso também é parte da luta. Dani, tem uma pergunta muito legal aqui, que é assim, da Liane Zeidler. Quais as principais fronteiras a serem ultrapassadas pela ciência e tecnologia nos dias de hoje? Assim, o que o Weizmann hoje... Porque existem momentos que o Weizmann se pergunta o que a gente tem que ter um caminho, né? Qual é hoje a grande pergunta? Entendeu? É o câncer, são as doenças neurodegenerativas, longevidade, mas o que acontece hoje é essa grande pergunta, quais são as tendências, né? Porque ciência também tem tendências, isso é uma coisa importante, porque ela tem que acompanhar a realidade do mundo. Sim, eu acho que sim, que é verdade, tem tendências, mas as tendências não significam que se convertem em realidade, ¿sí? Se nós poderíamos saber qual vai ser o futuro e qual vai ser o impacto das tecnologias, o impacto específico ou do conhecimento no futuro, nós saberíamos perfeitamente aonde investir, mas não sabemos. É exatamente esse o grande problema. Por isso, a filosofia do Weizmann é investir na excelência das pessoas, ¿sí? E que as pessoas possam fazer pesquisa na base da curiosidade, da excelência deles, ¿sí? Se você me pergunta, Tachles, alguns temas que nós colocamos como prioridade nesses anos, obviamente nós colocamos nos últimos anos todos os temas relacionados a câncer e a medicina personalizada, genética, proteomics, mas nos próximos anos nós colocamos 3 projetos principais, o que não significa que o resto não seja menos importante, mas os 3 projetos principais são a pesquisa em neurociências, a inteligência artificial e o que nós chamamos de fronteiras do universo, que é a pesquisa em física, que vai desde a física quântica até a exploração espacial. ¿Sí? Tem muita coisa que está acontecendo. Como falar que uma coisa é mais importante que a outra é difícil. ¿Sí? É difícil. Nós sabemos, por exemplo, hoje, uma coisa que é incrivelmente revolucionária. Sabemos que tem outros planetas fora do sistema solar. E não só que tem outros planetas, sino que tem água. ¿Sí? Coisa que faz 40 anos todos nós aprendimos que se tem água em outro lugar, tem vida. ¿Sí? Quais são as implicações de tudo isso? Ninguém sabe. Não te escuto. Eu não estou vendo uma pergunta, então agora eu vou me meter um pouco aqui. Dani, quanto tempo e quanto custa? Assim, dá um exemplo assim de from the bench, entendeu? Para ser vendido como um produto. Então, do bench, do laboratório, né, da bancada do laboratório até um produto. Quanto tempo e quanto é investido, assim, dos produtos que você conhece do Weizmann, quanto tempo duraram e quanto foi investido? É bastante fácil te responder isso, mas eu acho que o investimento principal, e isso muitas vezes os investidores não conseguem enxergar isso, são todos os anos de investimento que teve para chegar a que cientistas possam fazer toda a carreira deles, ¿sí? Possam pesquisar durante muitos anos e chegar a um conhecimento específico, ¿sí? Como você avalia o custo disso? O custo são milhões e milhões, verdade? E o custo de tempo. Agora, um exemplo, por exemplo, no câncer da próstata.
nós temos dois cientistas, um deles faleceu, que eles criaram, o Victor Schertz, que esteve no Brasil, esteve também no Rio, eles criaram tratamento para o câncer de próstata, que o tratamento é na base de Exatamente isso que eu ia te perguntar. clorofila que tiram das algas marinhas, ok? E que o tratamento não tem efeitos secundários, ok? Algo incrível. Imaginem que os 50% da população mundial são candidatos a utilizar esse produto. A companhia, tem uma companhia que investiu para levar o conhecimento do laboratório a todas as fases do FDA e da aprovação em muitos países do mundo e também na Europa. ¿Sí? Quanto custou? O investimento foi de mais de $300 milhões de uma companhia privada. ¿Sí? $300 milhões para poder desenvolver algo. Agora imagina, são $300 milhões depois que você investiu a vida de muitas pessoas que trabalharam para chegar a um conhecimento. ¿Sí? Então, é um investimento de risco impressionante, o risco muito grande. O que acontece se funciona? ¿Sí? O Copaxone, por exemplo, que é vendido por Teva, ¿sí? Pode ter um retorno muito importante. Você alguém vai fazer pesquisa por o retorno que pode ter, ou alguém vai dedicar a vida à ciência pensando que vai ficar milionário alguma vez? Acho que não. Acho que não tem ninguém. O único jeito que tem para que os cientistas possam ter sucesso é que tenham um motor interno muito importante. ¿Sí? A questão econômica não é nunca o motor, mas, claro, chegado o momento, são coisas importantes e acontecem. ¿Sí? Nós temos a sorte que aqui no Weizmann aconteceu bastante, e a sorte não é por uma questão econômica, é porque você vê que tem um impacto na humanidade, e eu acredito que o mais importante disso é a satisfação de poder ter um impacto positivo. Perfeito, Dari. Então, para finalizar, tem uma última pergunta que eu acho que é legal. Onde a ciência avançou muito pouco nos últimos anos. Assim, eu acho que você respondeu, entendeu? Uma delas é a própria neurociência, né? Não é à toa que também o Weizmann está investindo nisso também, né? O que você acha? Acho que principalmente no cérebro, sem dúvida, no cérebro. Na área de biologia, né? Porque você tem a área toda que o Weizmann tem de matemática, de física, de química, né? E tudo, mas... Tem muitos avanços, eu não quero começar a contar muito de ciência, porque podemos perder-nos no universo da ciência, e sempre tem algumas pessoas que se interessam em algo, mas não se interessam em outras. ¿Sí? Mas eu realmente acredito que tem duas grandes fronteiras hoje em dia, que são enormes e casi totalmente desconhecidas. ¿Sí? Pensem, por exemplo, também que se nós pensamos no universo, o universo está composto por mais de 80% do que nós chamamos de dark matter. Dark matter é algo totalmente desconhecido. Então, você pode se perguntar, ok, quanto do conhecimento universal os seres humanos adquiriram? Quanto? Que porcentagem? ¿Sí? Ainda a porcentagem é muito pequena. ¿Sí? Por o simples fato que 80% do universo nós não sabemos absolutamente nada. E do 20% restante sabemos um pouco, Mariano. ¿Sí? Aqui a Mônica escreve se há alguma possibilidade de negociação para que Israel doe vacinas excedentes da Pfizer, e eu acho importante responder isso, porque nós recibimos uma quantidade, eu pessoalmente, uma quantidade enorme de pedidos de pessoas no mundo todo para ajudar com o tema das vacinas. As vacinas, quando falamos de excedente, de que estamos falando? Tem que se entender, hoje em dia fica muito claro que as vacinas, os lugares que, por exemplo, aqui em Israel, nós recebimos toda a população adulta 2 doses da Pfizer. Mas já fica claro que a terceira dose vai precisar
vai acontecer aproximadamente depois do ano da primeira dose. Sim? Então, se nós pensamos desse jeito, é óbvio que não tem excedente e que nós precisamos comprar aqui em Israel milhões e milhões de doses adicionais. Nós sabemos que a vacina vai ser aprovada para crianças de mais de 12 anos. A população de 12 a 16 anos não foi vacinada aqui em Israel, e eu acho que em nenhum lugar do mundo, mas essa aprovação vai acontecer daqui a muito pouco tempo. Então, nós já sabemos que a vacina que vai se dar aqui em Israel é a mesma vacina da Pfizer, a que se deu para adultos, a mesma vacina vai ser dada para crianças. Então, pensar que tem excedentes não é a situação atual. Teve a vontade política de doar algumas das vacinas em certos casos, e o problema foi político. Imaginem, só para falar algo que fica muito claro que se poderia fazer eticamente, eu acredito, teve uma ministra israelense que falou que Israel iria vacinar todos os sobreviventes do Holocausto do mundo. ¿Sí? Y eso no aconteció. Y no aconteció por problemas políticos, problemas éticos, de levar vacinas para outros países, vacinar populações X e não outras. ¿Sí? Então, o tema não termina nunca. É um problema muito, muito, muito grave. O único que posso falar para vocês é algo que eu já falei para outras pessoas, é que se vocês conseguem chegar a Israel, vocês podem se vacinar. ¿Sí? Mas os países não estão enviando vacinas para outros países. Mas se vocês estão aqui, podem se vacinar. Então, eu recomendo vocês visitar o Instituto Weizmann as soon as possible. Muito bem, Dani. Eu acho que a gente está chegando no final. Eu também queria agradecer, antes de finalizar tudo, Dani, queria agradecer muito ao time, a Mônica Wolff e o time da Vertical de Saúde aqui da Câmara, que deu todo esse apoio também para que você estivesse com a gente. Mônica, obrigado. Também, Cláudia, a todo mundo. Dani, eu realmente agradeço muito a tua participação. Eu acho que foi assim riquíssima. A gente teve assim, é um tema que a gente pode ficar horas e horas aqui sem parar. Eu como ex-aluno do Weizmann, entendeu, e também membro do International Board do Weizmann, que para mim é uma honra fora do comum. A gente tem o Mário aqui como um também do board executivo, que recebeu há 2 anos atrás o PhD honoris causa, também pelo Weizmann e pelas ações que ele teve com tudo isso. Então, o Grupo do Brasil e assim da América Latina é um grupo muito, muito, muito ativo, entendeu? Sem dúvida. E é muito importante vocês também aqui da Câmara sintam-se super à vontade para entrar em contato comigo, com a Cláudia Isler, com o próprio Dani também, entendeu? Uma visita no Weizmann, enfim. E eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Dani, de novo, muitíssimo obrigado pela tua participação. Eu sei que já está tarde aí em Israel e, enfim, eu agradeço muito, tá? Eu mando para você e para todos vocês um forte abraço. Peço que para vocês se cuidarem, para nos encontrar pronto, com muita saúde para vocês e para todas as famílias.